Oi galera, aqui é Fernanda do Leituras e Devaneios e se você já é inscrito no canal, no final do vídeo deixa um joinha para ajudar no nosso trabalho. Se você não é inscrito, inscreva aqui no canal e deixa um joinha para apoiar o nosso trabalho, tá? Olha, eu tô emocionadíssima de falar desse livro, que é uma autora que eu gosto muito. Eu já li outros livros dela e são livros assim, de deixar a gente acabado no final, do jeitinho que nós leitores gostamos, né? Ficar acabado. Eu tô falando da Brittany Sherry. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Eleanor Gray. Esse livro é um livro que tem... Só o livro já é uma história, porque eu já li várias coisas dela, eu tenho alguns livros, porém, esse livro eu sempre via na livraria, né, onde eu compro os meus livros, eu sempre via e eu via as pessoas falarem, os frequentadores falar, mas assim, sabe quando não dá, parece que você não processa a ideia? Brittany, vamos levar? Aí, agora, esses dias, eu estive lá e deu aquele start na minha cabeça e eu trouxe o livro. Falei assim, olha, vou ler outros dois que eu tenho, né, na frente, depois eu vou ler. Só que, o que acontece? Estou eu lá, né, na minha poltrona de leitura e falei assim, eu vou dar só uma olhadinha. E comecei a ler um pedacinho do livro e infelizmente os outros ficaram, eu não consegui ler, tive que dar sequência à leitura desse livro maravilhoso, perfeito, sensacional, incrível, tá? É uma história de vida, você tira dele uma lição de vida muito grande. Eu achei assim, pra mim, eu tirei muito aprendizado desse livro. Eu acho que assim, eu tenho, né, uma dor na consciência, porque eu tenho um tio que faleceu há 1 ano de Covid, e eu confesso pra vocês que eu acabei, sabe esse negócio, amanhã eu vou, amanhã eu faço, daqui a pouco, mais tarde, e eu deixei de conviver os últimos meses de vida dele, né, com ele, e apareceu a doença que logo levou esse tio, e eu me sinto culpada até hoje, né, porque eu falo, nossa, podia ter convivido com ele bem próximo disso, antes de perder, antes dele ir embora, mas enfim, realmente luto é uma coisa complicada, cada um luta do seu jeito, cada um aceita da sua forma, e isso sempre ficou matutando na minha cabeça, essa questão do meu tio. E ao ler esse livro, me fez refletir muito. Por quê? Primeiro que o livro, ele é muito, muito interessante, que é o seguinte, cada capítulo, então tem o capítulo que é narrado pela Eleanor, e tem o capítulo que é todo narrado pelo Grayson, né? Que aqui ela é a melhor amiga dele, chama ele de Gray. Então você pode ir acompanhando os dois lados da história, o que vai acontecendo na vida de cada um. E o Gray, o avô dele, ele é muito próximo do avô, porque ele sofre muita pressão dos pais, porque os pais têm uma empresa muito grande, e os pais querem que ele faça como o irmão mais velho, né? Eles são 2 irmãos, como o irmão mais velho, que faça administração de empresas, que assuma a empresa da família, que dê continuidade àquilo, porque aquela empresa é bem-vinda assim de gerações, e quer, ele tem vontade de fazer outra coisa, ele não aceita, então ele vive naquele conflito com os pais, uma cobrança muito grande por parte dos pais, em contrapartida, a vontade dele ser algo totalmente diferente. E então ele fica muito apegado a esse avô que conversa com ele, esse avô que
vira confidente dele, todos os problemas que ele tem é o avô. Aí o avô descobre um câncer e, assim, em poucos meses ele vai embora, né? Ele não perde essa batalha pro câncer e vai embora. E ele fica triste e vai tentando viver, né, com aquele luto. E ele estuda eles estão no ensino médio, os dois, né? E nisso ele fica sabendo que a mãe, como eles são amigos, né, lá na escola, que a mãe dela descobre um câncer e também rapidamente ela vai se degradando e ele vai apoiando ela. Nesse apoio que ele dá a ela, ele consegue fortalecer a Eleanor, que é a amiga dele, e se fortalecer, porque os dois passam esse problema assim, com um espaço de tempo muito pequeno. E a mãe dela também perde a batalha do câncer, a vida dela acaba, ela termina o ensino médio e ela muda, vai para outro lugar fazer faculdade, ele vai para outro e nisso passam-se 16 anos. E ela fez faculdade seria a nossa pedagogia, com especialização em educação infantil. Então ela trabalha, ela é babá de pessoas assim muito ricas, né? Como ela é muito especializada, tem uma formação muito boa, então ela é uma babá assim diferenciada que realmente trabalha, é comum isso, né, em outros países, das famílias muito ricas terem, não seria assim não é só babá, ela é babá, ela vai fazer lição de casa com as crianças, ela vai ensinar, dar continuidade naquilo que elas estão aprendendo. Então é uma situação assim um pouco diferente da nossa realidade. E ela, né, resolve voltar para a cidade dela, porque o pai se isolou no lugar que eles moravam, ele não aceita o falecimento da esposa, mesmo passando todo esse tempo. Então ele vive assim, com a casa suja, comida estragada, e ela acaba que, como ele não tem mais argumento para usar para conseguir tirar o pai dessa situação, ela vê um anúncio de um emprego de babá, né, na casa de um empresário muito rico, e ela volta para a cidade dela e se candidata a esse emprego. Aí ela vai, faz entrevista com uma senhora que se diz sogra do empresário, e ela faz toda a entrevista e fala assim pra ela, né, agora eu vou, tudo que a gente conversou, se aguarda um pouquinho, tudo que a gente conversou, eu vou passar pro meu genro, se ele que decide se você fica ou não. E ele decide que ela fica. Só que ele não sabe que a candidata é a Eleanor, aquela amiga, aquela mocinha que ele amava lá atrás, só que eles não tiveram um romance. E ela também não sabe que esse grande empresário é ele. E ela começa a trabalhar. Logo no primeiro dia, ela encontra com ele e eles se descobrem, né? Descobrem um ao outro. Só que ele não é mais aquele menino doce, aquela pessoa maravilhosa que ele era quando ela conheceu. Ele é um rapaz amargo, muito grosseiro, muito difícil de lidar. E ela vai tentar descobrir por que isso aconteceu, qual foi o motivo que levou ele a tudo isso. Aí ela descobre que ele tem duas filhas, né, que são as duas menininhas que vai ficar sob a responsabilidade dela, que é a Carla e a Lorelai. Aliás, ela chama Lorelai em homenagem à Lorelai da série, né, Gilmore Girls. Aí o que acontece? Ela descobre que no aniversário da menorzinha, no ano anterior, eles iam saindo para ir comer num restaurante e a menina faz uma birra, as duas começam a brigar dentro do carro e a menininha faz birra na cadeirinha. A mãe chama atenção, né, a esposa dele,
E a menina não reage. E ele dirigindo, ele vira um pouquinho assim o rosto e fala pra ela que ela, pedindo que ela parasse de fazer birra. Só que nesse segundo que ele vira, quando ele volta, tá vindo um caminhão de frente, ele perde vamos dizer assim, o controle do veículo e eles caem numa ribanceira. A mais velha, a Carla, estava sem cinto de segurança, então ela voa pelo vidro do carro e cai longe, o que deixa muitas cicatrizes nela. Ela fica com um problema em uma das pernas, uma perna fica um pouquinho mais curta que a outra, o rosto bem mutilado, né? E a esposa dele faleceu nesse acidente. E a partir daí, a menina passa a ser uma menina muito rancorosa, porque ela sofre muito bullying. Ela estuda na escola mais cara dos Estados Unidos, uma escola muito chique, porém ela sofre muito bullying. Eles chamam ela de monstro, essas coisas, porque ela teve o rosto todo deformado com as cicatrizes do acidente. E a Eleanor começa a trabalhar e tudo começa com ela levando as crianças para a escola. A Lorelai é muito receptiva, tá sempre de bom humor, sempre brincando com ela, chamando ela para fazer desenho. E a Carla não, a Carla trata ela muito mal, assim como o pai. E ela começa a levar as meninas para a escola e buscar, até que um dia a escola liga pro pai, pro Gray, e avisa que já faz mais de um mês que a Carla não entra na aula. Aí vira todo aquele tumulto, o Gray manda ela embora, fala que ela não atendeu às expectativas, manda ela embora e tal. Aí passa um tempo, uns dias, ele acaba recontratando ela. E ela começa a marcação cerrada ali em cima da menina. Ela vai na escola, leva até na porta da sala. A menina fica brava e ela descobre tudo esse bullying, essas coisas que a menina tá sofrendo. E ela vai ajudando a menina a lidar com tudo isso. E acontece um monte de coisa. Tem uma situação assim muito bonitinha, embora muito triste, em que a menina vai para uma festa. E ela liga pro pai e buscar antes do término da festa, do horário combinado. E quando ela chega, os meninos estão de brincadeira, né? Falando coisas assim pra ela, né? Em relação a esse bullying, chamando ela de monstrinho e tal. E o pai sai pra defender, a Eleanor também. E a irmãzinha sai pra defender. E a irmãzinha, nossa, defende, briga com o moço. E assim, a partir desse episódio, eles param, né, com esse comportamento na escola, devido à atitude que a irmãzinha tem com esse rapaz. E ela continua desempenhando o papel dela, e ele sempre muito resistente, muito distante, muito longe. E ela tenta conversar, tenta se achegar. E como ela tem um relacionamento muito bom com a pequenininha, que é a Lorelai, isso vai amolecendo o coração do Gray. E aí eles começam a conversar, ela começa a falar com ele, que por que toda aquela amargura, que ele sempre foi um rapaz que ajudou muito ela numa hora que ela precisou bastante, e agora quem tá enfrentando novamente o luto é ele, que ela também quer ajudar. E ele, aos poucos, ele vai deixando que ela vai se achegando, até que eles começam a se envolver realmente. E as filhas chegam um dia, assim, elas levantam mais cedo e pegam a Eleanor no quarto, dormindo no quarto com o pai delas. A mais velha fica muito revoltada, muito brava. Aí ele acha melhor ela ir embora e parar de trabalhar para eles definitivamente, tal. Ela vai. Só que vai passando, chega o final de ano, né?
querendo ou não, essa época de festa sensibiliza muito o coração das pessoas, né? E ele prepara toda uma surpresa para ela. Ele vai não é spoiler, tá? Porque eu não vou contar qual é a resposta dela, mas ele compra uma aliança para ele e uma para cada menina, né? E ele chega e pede ela em casamento, pergunta: Eleanor, você quer casar comigo? Aí ela fica, né, naquela, que responder ou não. E as meninas chegam e as duas perguntam pra ela: você quer casar com a gente? E mostra as duas aliancinhas delas, né? Então, assim, ela chegou de mansinho, ela foi conquistando o espaço dela, foi conquistando a família, ela foi fortalecendo essa família. E, ai, gente, é uma história assim, sabe? Eu nunca perdi alguém assim, marido, né? Mãe. Então, acho que não sei como eu lidaria com esse tipo de luto, né? Porque é um luto, o luto é uma situação difícil, né? Para as pessoas lidarem. E ela chega de mansinho, ela conquista a família e eles voltam a ter a alegria de viver, porque a casa, a vida deles passa a não ter mais sentido depois desse acidente, né? Então eles se tornam crianças amargas, ele um rapaz amargo, e ela com o jeitinho dela vem e dá aquela reviravolta. Isso é Brittany, né? Não preciso falar mais nada, que a história é 5 estrelas favoritado, sem nem pensar. Aliás, se pudesse, de 5 eu daria 10 estrelas. E é isso aí, gente. Esse é um pouquinho da história da Eleanor Gray. Se você tem o livro aí, ou tem a oportunidade tem alguma livraria aí perto, vale a pena você se dedicar a mais essa história dessa autora incrível. É maravilhoso. Gente, muito obrigado e até a próxima.